Muito bom dia para todo mundo, boas-vindas a mais um programa Caminhos do Espiritismo aqui no canal Paz e Bem, em que nós trazemos o Espiritismo para vocês, conforme Allan Kardec procurou trazer para cada um de nós. E nós temos ainda a nossa missão de trazer aqui textos promovidos por Kardec, publicados na Revista Espírita. Neste momento, estamos tratando ainda da edição de abril de 1860. Temos diversos textinhos e ali temos lições muito interessantes e algumas reflexões também. Hoje, curiosamente, vamos ter um texto tratado por esse título, Filosofia. E a autoria desse texto psicografado é bem interessante, porque, afinal, segundo ele, foi o mesmo espírito que animou três encarnações diferentes. Uma sob o nome de Moisés, outra sob o nome de Platão e outra sob o nome de Juliano. A rigor, é meio complicado a gente sempre dizer a autoria, o espírito coloca como quiser, mas a gente deve levar em conta, principalmente aqui, o que o espírito escreveu, que fundo ele nos traz, independentemente da sua autoria. Por isso, é interessante a gente analisar, vou me furtar não falar sobre essas três personalidades, que a princípio podem ser essas figuras famosas, mas a rigor o que nos importa é o que ele escreveu, o que ele tem a nos dizer. Porque a nossa tendência, muitas vezes, ao pegar as autorias, especialmente pessoas famosas, é ficarmos presos nelas. Em outros momentos, eu achei interessante trazer, porque havia semelhanças, como, por exemplo, foi o caso quando estudamos o texto de São Vicente, melhor, São Francisco de Sales, e no caso de São Vicente de Paulo, nós tínhamos uma questão também interessante, que foi a abordagem da parábola, e a gente fez todo um trabalho de estudo para a gente entender bem o que isso significa e por que também nós temos tantas parábolas no Novo Testamento. Mas aqui nós temos um texto bastante reflexivo e instigante, conforme ele colocou. Então, nós temos, primeiramente, os seguintes questionamentos. Escrevei isso. O homem, perguntamos a vocês, se quiserem, pode até utilizar o chat para perguntar. O que é o ser humano? Pensamos não apenas naquela questão do sexo masculino, mas o que é esse ser que nós somos? E aí, esse espírito prossegue dizendo: que é ele? De onde veio? Aonde vai? Deus? A natureza? A criação? O mundo? Sua eternidade no passado e no futuro. Limite da natureza, relações do ser infinito com o ser particular, passagem do infinito ao finito. Esses questionamentos são interessantes no sentido de percebermos que o espírito vai tentar, talvez não responder a tudo, mas trazer algumas reflexões para dar uma sacudida necessária, porque nós temos uma tendência, especialmente quando nós trabalhamos no cotidiano, de a gente ficar, às vezes, no terra a terra. E a gente até lembra, uma frase, pessoal pode até ficar se rasgando aí, mas eu vou falar, a frase atribuída famosamente a Marx, que seria a religião como o ópio do povo. E, a rigor, fico com as palavras do Costa Pimenta e de outras pessoas que também trouxeram essas reflexões. Se não me engano, agora não sei se foi Renato Janine Ribeiro, ou se foi, sim, foi Renato Janine Ribeiro, no curso que eu fiz com ele, Alberto Carlos Almeida, que quando ele trata da questão de religião ser o ópio do povo, é basicamente com a ideia de que a gente precisa de um respiro, a gente precisa de um momento de pausa. E essas perguntas filosóficas vêm com esse objetivo de parar pensar: quem é você? Por que você faz isso? Para onde você vai? Você já pensou por que você fica desse jeito? Por que nós somos assim? Por que estamos nesse patamar? Poderíamos estar numa situação melhor? Então, essas perguntas filosóficas são para mexer com a gente, como diz um ditado árabe, que os homens são feitos tapetes, de vez em quando precisam ser sacudidos. Inclusive, eu tinha isso aqui na minha geladeira, quando eu comprei, que eu achei perfeito. Mas é importante a gente entender que, às vezes, nessas coisas simples, a gente para pensar coisas grandiosas. E que o Espírito diz o seguinte: perguntas que devia fazer o homem, criança ainda, quando viu pela primeira vez com sua razão acima da cabeça a marcha misteriosa dos astros. Em tempos de terra plana, aí já pega a minha reflexão, junto com a intuição que acontece aqui neste momento,
a gente para pensar, né? O que que é esse movimento acima da nossa cabeça, especialmente quando o céu está sem nuvens? E que a astronomia, especialmente agora com esse novo telescópio que a NASA lançou, chamado James Webb, inclusive até polêmico, parece que envolveu uma questão de LGBT aí, mas a rigor, essa questão aí envolvida nos coloca um patamar bastante interessante para a gente analisar. Ou seja, o que que nós temos à nossa mente? Lá acima, e que não é exatamente o céu teológico. Eles, à medida que a gente observou que havia algo a mais e que não dava para a gente controlar, e que levou até hoje diversas perspectivas, especialmente para nós que não réis mortais, que não temos condições de sair do planeta, nem financeiramente, até porque não somos astronautas, e a gente não tem essa capacidade de lidar, por exemplo, com o espaço sideral. Mas certamente, se não fosse a corrida espacial, nós ainda estaríamos ainda com aqueles. Você já deve ter visto aquele filme, né, daquele homem que parte num foguete e acerta a Lua fica lá reclamando de dor. E a gente tem a possibilidade de hoje fazer filmes que instigam muito mais, com muito mais pé na realidade, para a gente entender o que, que é o universo. É claro que ainda temos muita fantasia, mas temos hoje a possibilidade de explorar melhor o espaço. Quizá daqui a 1000 anos, 2000 anos, a gente tenha outras visões a partir daí. Mas volta o espírito. Sob seus pés a terra, alternativamente revestida com roupas de festa, sob o teto do sopro da primavera, ou coberta sob o manto de luto, deixado sob o sopro gelado do inverno. Ou seja, nós entendemos essas relações na Terra? Nós sabemos como lidar com a Terra? A geologia desmonta então mistérios muito interessantes. Até hoje ela nos surpreende com situações que não somente geologia, como arqueologia também, vem trazendo informações que deixam a gente espantados, coisas que a gente não imaginava. E até a gente tem uma certa categorização, no mínimo complicada, de, por exemplo, a gente observar e saudar as pirâmides no Egito, mas esquecendo das pirâmides maias, das pirâmides no Sudão, e por todos os outros países que têm essas questões envolvidas. Um dos mistérios que eu acredito que um dia a gente vai ter que resolver, e que, para mim, a gente ainda vai encontrar muitos segredos, por exemplo, do que a gente vivencia hoje, está, por exemplo, nos Sumérios. Ali nós temos questões que a gente encontra semelhanças em diversos outros povos. E aí, pegando também nessa marcha da natureza, em que você tem o hemisfério norte e o hemisfério sul do mesmo planeta, com regimes de estações completamente diferentes, e lá nos polos você tem aqueles dias que duram 6 meses, noites que duram 6 meses. Gente, nós temos muito a explorar e a conhecer do nosso querido planeta. E aí continua o espírito. Quando ele próprio, pensando, sentindo, se viu por um instante lançado nesse imenso turbilhão vital entre o ontem, o dia de seu nascimento, e o amanhã, dia de sua morte. O que é a vida? Como diria Antônia Bujanra, perguntava 3 vezes para tentar desestabilizar e arrancar alguma mensagem interessante. Seu convidado no programa Provocações. O que é essa magia, esse fenômeno natural, que é o fato de nós estarmos encarnados, vivos, daqui a pouco desencarnados, atuando em outro patamar, em uma outra esfera, mas jamais desligado daqueles grupos em que nós estamos conectados. Continua o Espírito. Perguntas que se fizeram todos os povos, em todas as idades e em todas as suas escolas, e que, entretanto, não deixaram de ficar como enigmas para as gerações seguintes. E diga-se de passagem, algumas reflexões que fizemos aqui já encontram respostas cientificamente. Outras ainda precisarão ser respondidas. E vou dizer mais: surgirão outras perguntas, porque temos muita coisa ainda a explorar nesse universo, inclusive no nosso próprio planeta. Continua o Espírito. São, contudo, questões dignas de cativar o espírito investigador do vosso século e o gênio do vosso país. Lembrando que nós estamos falando do século XIX.
Mas quem imaginaria que hoje estaríamos conversando sobre isso pela internet no século XXI e o mesmo fenômeno de reflexão de quem lia essas perguntas, esses questionamentos, vocês estão tendo hoje a oportunidade de ter, de conversar com os espíritos que estão ao seu lado, intuindo seus pensamentos, neste momento. É o mesmo fenômeno que paira desde que a humanidade é a humanidade e que nós, no século XXI, estamos vivenciando hoje. E que futuramente teremos outras oportunidades, talvez outros meios, outros veículos, mas sempre com a ideia de cativar o nosso espírito investigador. E aí continua o espírito. Se, pois, houvesse entre vós, ou seja, está falando de nós aqui, um homem, um ser humano, 10 seres humanos, com a consciência da alta importância de uma missão apostólica e vontade de deixar um traço de sua passagem por aqui para servir de ponto de referência à posteridade, ele diria: durante muito tempo transigistes com os erros e preconceitos de vossa época. Para vós, a fase das manifestações materiais e físicas é passada. Aquilo que chamais evocações experimentais já não vos pode ensinar grandes coisas, porque, na maioria dos casos, apenas a curiosidade está em jogo. Então, aqui traz um marco de divisão em relação às experimentações que hoje a gente pode pegar aí, por exemplo, a brincadeira do copo, a brincadeira do compasso, a tábua de Ouija e aquela brincadeira do lápis. Isso tudo é passado quando você tem todo um sistema criado e que Kardec ajudou a organizar por meio da sua sagaz experiência, perspicaz inteligência, no sentido de catalogar todos esses fenômenos, experimentar, e através de ensaio, erro, elucubrações, reflexões, orientações, conseguimos chegar a um sistema que permite, de maneira mais segura e com maior tranquilidade, entender o que esses espíritos querem nos dizer, sem passar por esse jogo de terra a terra desnecessário, porque afinal temos uma coisa muito mais avançada disponível para todo mundo. Eu até fiz um vídeo, um dos primeiros vídeos do TikTok, que era exatamente falando sobre isso. E eu falava, inclusive, uma palavra que eu adoro muito, uma expressão que eu adoro. Fala sério, brincadeira do copo, tábua de Ouija, para que isso? Você tem a psicografia, a psicofonia, você tem uma biblioteca inteira do resultado desses fenômenos inteiros. E se você quiser participar, tem todas as orientações de como fazer. Mas é claro que o ideal é que a gente faça isso em conjunto, para que não fiquemos, de repente, joguetes de determinadas obsessões, o que é facilmente passível de acontecer, mesmo em ambientes considerados bons, considerados sagrados por muitas pessoas. Mas, continuando o texto do Espírito. Mas a era filosófica da doutrina se aproxima. Não vos demoreis mais tempo agarrados aos batentes já carcomidos do pórtico e penetrai corajosamente no santuário celeste com firmeza na a bandeira da filosofia moderna, na qual escreverei sem medo. Misticismo, racionalismo. Fazei ecletismo no ecletismo moderno. Fazei-o como os dos antigos, apoiando-vos na tradição histórica, mística e legendária. Sempre, porém, com cuidado de não sair da revelação, faça o que nos faltou a todos, recorrendo às luzes dos espíritos superiores, voltados missionariamente à marcha do espírito humano. Então, aqui, ele pede para a gente, digamos, se joga, como diria hoje, mas com pés no chão. Porque, afinal, tudo que a gente vivencia precisa também da razão. E, sob esse ponto, para a gente ter razão, a gente precisa também manter esse contato com esses espíritos mais elevados, que identificamos por meio da linguagem, da ponderação, do cuidado e da orientação, sempre no sentido de elevar o nosso pensamento de maneira mais adequada. E aí nos continua a dizer, esse espírito. Esses espíritos, por mais elevados que sejam, não sabem tudo. Só Deus o sabe. E se o espírito é humilde, ele vai dizer, sobre este ponto eu não posso falar. Sobre este ponto, não tenho condições de aprofundar. Esse é um dos patamares que precisamos ter em mente.
É essa necessidade que temos de ter para lidar com as nossas doutrinas, com as nossas questões cotidianas. E continua o Espírito. Além disso, de tudo quanto sabem, nem tudo podem revelar. Esse é outro ponto que realmente nós precisamos ter cuidado. E quanto mais a gente pressiona para saber mais o que não está ao alcance deles, nem o nosso, o risco de termos acesso a informações equivocadas, lançadas ao vento apenas para satisfazer curiosidade, mas não da maneira adequada. Ou seja, sermos vítimas de espíritos zombeteiros é muito grande. Por isso, cuidado sempre. E aí continua o espírito. Onde ficaria, então, o livre-arbítrio do homem, sua responsabilidade, o mérito e o demérito? E como sanção, castigo e a recompensa? Ou seja, novas questões aí envolvidas sobre de que maneira nós utilizamos o nosso livre-arbítrio e qual é a nossa responsabilidade nisso. Quais são nossos méritos e deméritos ao usar bem a nosso livre-arbítrio. E como seria usar bem esse livre-arbítrio? Será que nós teremos sanção, castigo, recompensa? Ou seriam essas as palavras mais adequadas? Talvez o mais adequado seria o retorno à lei divina a partir do momento que a gente se desviou dela. Muita caraminhola na cabeça, né, hoje? Pela manhã, Felipe está deixando vocês perturbados, mas vamos chegar aqui, vamos continuar aqui. Contudo, continua o Espírito, posso balizar o caminho que vos mostro com alguns princípios fundamentais. Portanto, escutai isto. Primeiro, a alma tem o poder de retirar-se da matéria. Sim. Não é à toa que falamos tantos em viagens astrais. Kardec falou muito de emancipação da alma. Então, a alma tem o poder de se retirar da matéria. E, antes de mais nada, nós não somos pertencentes à matéria. Somos espíritos imortais. Morre o corpo, mas o espírito continua. Segundo ponto. De elevar-se muito acima da inteligência. E a gente achava que a intelectualidade era o máximo. Então, o Espírito deixa claro que é possível ir muito além disso. Mas o que viria além disso? Entra o terceiro ponto. Esse estar é superior à razão. Então, aqui vemos uma coisa muito instigante. Temos algo acima da inteligência, algo acima da razão. O que será que existe a partir daí? Né? Faz a gente pegar um pouco assim, um pouco além do que a gente estava imaginando aí. O quarto, ele pode colocar o homem em relação com aquilo que escapa às suas faculdades. Olha o que temos aí. Nós podemos estar diante de algo que vai nos colocar muito acima do que nós já somos. E esse trajeto da nossa evolução espiritual vai nos levar a isso. A gente é que precisa estar atento a esses recados. E como chegar? Vamos para o quinto. O homem pode provocá-lo pela prece a Deus, por um esforço constante da vontade, reduzindo a alma, por assim dizer, ao estado de pura essência, privada da atividade sensível exterior, pela abstração, numa palavra, de tudo que há de diverso, de múltiplo, de indeciso, de turbilhonamento, de exterioridade da alma. É a completa interiorização, é um mergulho dentro de si mesmo. Podemos dizer, talvez, que a meditação pudesse ser esse processo, mas ele coloca aqui principalmente a questão da prece. Ou seja, tudo que fizermos de interiorização, precisamos estar em conexão. A gente sempre aponta para cima, né? Que afinal a gente tem uma ideia sempre de algo, é uma coisa até minha, né? Essa coisa de ficar mais alto, espíritos mais elevados. A gente não pode esquecer que tudo começa em nós. E o sexto e último ponto. Existe no eu concreto e complexo do homem uma força completamente ignorada até hoje. Procurai-a, portanto.
somos nós mesmos, com todas as nossas potencialidades, que um dia se tornarão capacidades. Isso depende da nossa evolução. Mas lembrando, não existe evolução sem justiça social. Não existe mudança interna sem também procurar auxiliar o exterior. Nós precisamos disso, dessa conscientização e dessa mudança de perspectiva que leve de arroba não somente o nosso interno, mas todo mundo ao nosso redor. Por isso, nós vamos encerrar por aqui esse tema, lembrando a todo mundo que nós somos os Sejus, coletivos de estudos, espiritismo e justiça social. Nós temos aqui sempre a oportunidade de trazer as obras de Allan Kardec para nossas reflexões e textos que ele catalogou, como estes colocados aqui pela Revista Espírita, que trazem para a gente alguns aspectos interessantíssimos das nossas vivências do mundo espírita e daquilo que os próprios espíritos podem dizer. E diria mais, nós temos aí outros pontos que são importantes para ser analisados e que nós discutimos nos nossos grupos de WhatsApp, além de divulgarmos periodicamente nas nossas redes sociais alguns eventos e alguns estudos nossos. Lembrando também que nós estamos no canal Paz e Bem, um canal de espiritualidade plural, com diversas formas de espiritualidade sendo colocadas para vocês e para todas as outras pessoas. Por isso, estamos aqui sempre à disposição, pedindo que você curta, compartilhe. Se você estiver com alguma transmissão no Facebook, também deixe a sua reação. E, é claro, se possível também, colabore financeiramente por meio da assinatura solidária para que nós possamos manter e, se possível, ampliar as divulgações desse canal, para que possamos vencer a batalha dos algoritmos e procurar trazer a espiritualidade nessa forma esquerdista de ser e mostrando que existe muito além dessas coisas. A justiça social também se faz com a justiça da alma, com amor, com fazer aos outros somente aquilo que gostaríamos que os outros fizessem a nós mesmos. Por isso, deixo para vocês um forte abraço, um beijo enorme no seu coração e até a próxima. Tchau, tchau.